Vamos falar um pouquinho das etnias do mundo de planetas, começando com Westeros. Eu ia começar da mais antiga para a mais nova, mas eu percebi que eu ia me confundir muito. Então eu vou começar pela mais fácil, que são os Ândalos. Nós não sabemos exatamente de onde eles se originaram, mas o importante é que eles migraram e se estabeleceram na colina dos Ândalos, que fica no noroeste de Essos. E ali eles se envolveram com vários conflitos com as tribos que tinha ali, mas dominaram boa parte do local. Existe toda uma lenda dizendo que eles foram visitados pelas encarnações dos sete deuses que coroaram seu primeiro rei, Ugor da Colina, e que prometeram a ele e seus descendentes grandes reinos em uma terra estrangeira, e que foi por isso que eles foram para Westeros. Primeiro que isso parece muito com a história bíblica de Abraão, que recebeu a promessa de ganhar uma terra estrangeira e prosperar lá, pelo menos seus descendentes fazerem isso. E segundo, os mestres desse mundo acreditam que, na verdade, os ândalos só fugiram da expansão de Valíria, o que faz muito sentido porque algumas cidades que os valirianos estabeleceram em Essos era onde tinha cidades muradas dos ândalos, como Mir, Pentos, Lorat e possivelmente Norvos, que inclusive é uma teocracia que não gosta muito dos costumes valirianos e nem sua religião, embora eles não adorem os sete deuses como os ândalos. Mas isso é questão para outra hora. Com relação a costumes, os ândalos seguem a fé dos sete, eles também não gostam de incesto nem escravidão, e acreditam que a herança deve ser primeiro o direito do homem e depois da mulher. O que é meio estranho de se pensar, sendo que uma das teorias é que eles vieram do Mar de Prata, que era governado geralmente por rainhas pescadoras. Mas enfim, isso é assunto para outra hora. Vamos continuar. Os ândalos eram altos e loiros e trouxeram para Westeros a tradição de cavalaria. Por isso é muito mais comum ter cavaleiros formados no sul do que no norte, porque está muito ligado à fé dos sete e não aos deuses antigos. E eles também trouxeram a capacidade de trabalhar com o ferro que eles aprenderam dos Roinares, que é outra etnia que nós vamos falar depois. Mas foi por isso que os ândalos tiveram mais facilidade em vencer os nativos dos locais que eles conquistavam, porque enquanto os outros lutavam com madeira, pedra, em Westeros com bronze, eles tinham cotas de malha, armas, escudos, tudo de aço, que é bem mais resistente. E assim, se os primeiros homens vieram e fizeram uma bagaceira, os ândalos vieram e fizeram pior, porque eles começaram a atacar os primeiros homens que já estavam de boa com os filhos da floresta, começaram a massacrar o resto dos filhos da floresta, cortaram os represeiros, as árvores de coração e começaram a forçar a fé dos sete para aquelas pessoas. Mas eu não vou ser tão injusta com eles assim. Depois desse choque inicial, os ândalos começaram a tolerar os deuses antigos e cada um fazia a sua religião. Eu acho até que eles aceitaram isso bem mais rápido do que os primeiros homens, embora não tenha tanto respeito dos ândalos com os deuses antigos como os primeiros homens começaram a ter. E pelo que dá a entender, essa conquista foi um pouco mais pacífica, porque eles conseguiam fazer muita aliança por casamento ao invés de lutar com aquelas pessoas, ou simplesmente casar com as filhas dos reis que foram derrotados. E com o tempo, a fé dos sete começou a dominar o sul de Westeros. Eles nunca conseguiram consolidar a fé dos sete no norte e nem nas Ilhas de Ferro. A título de curiosidade, o Martin falou que não existe quase habitante em Westeros que é um ândalo puro, porque aconteceu milhares de anos de miscigenação. Então, mesmo que apresentem características ândalas, provavelmente são ândalos miscigenados. Os ândalos também trouxeram a escrita, que substituíram as runas dos primeiros homens, e por isso a maior parte da história que se tem hoje em Westeros foi reescrita pelos septões e mestres depois dos ândalos chegarem em Westeros. O quanto continuou intocado com o tempo ou o quanto foi modificado, nós não sabemos. Para exemplificar, nós nem sabemos quando exatamente os ândalos vieram para Westeros, porque algumas histórias dizem que foi há 6.000 anos da história atual, outros que foram há 4.000 anos e ainda outros que foram só há 2.000 anos. Entre as casas que têm origem ândala, nós temos a Casa Elrin, que por muito tempo foi governante do vale e depois se tornaram a Casa Protetora do Vale. Nós temos a Casa Corbray, nós temos a Casa Tyrell. Inclusive, um dos motivos para o Mace Tyrell insistir para Marjorie casar com o rei é porque a Casa Tyrell nunca foi rei de nada.
Eles eram só vassalos e só se tornaram protetores da Campina depois que os Targaryen chegaram. Então o Mace parece querer alguém diretamente com sangue Tyrell ligado à realeza. E nós também temos a Casa Martell. Sim, gente, a Casa Martell não é Rhoynar, a Casa Martell é de origem Andala. E só depois da associação com a Nymeria, a casa se modificou e se transformou na Casa Nymerus Martell, ou seja, os Martell da linhagem da Nymeria. E aí sim eles tiveram a influência Rhoynar, mas eles começaram como uma casa Andala. E só a título de curiosidade, os Martell, só como Ândalos, antes da Nymeria, nunca foram reis ou governantes em Dorne. Eles eram apenas vassalos de casas maiores. Interessante, não é? E aí, gostaram dessas explicações sobre os Ândalos? Vamos falar um pouquinho sobre os Rhoynares. Eles eram um grupo étnico que viviam em cidades e estados ao longo do rio Rhoyne, em Essos. Eu não vou citar o nome de cada um deles porque provavelmente eu vou pronunciar errado, mas são esses aí que estão marcados. Eles são esguios, têm a pele mais morena, cabelos negros e olhos escuros. E por serem um povo mais ribeirinho, eles adoravam, antes de vir para Westeros, deuses da natureza ligados aos rios, principalmente a Mãe Rhoyne, ou a Mãe Rio, que era basicamente a personificação do rio Rhoyne. Além de deuses menores, como o Velho do Rio, que é uma tartaruga gigante que inclusive ainda existe em Essos, e o Rei Caranguejo, que é inimigo do Velho do Rio. Inclusive, a título de curiosidade, como a Longa Noite aconteceu em todo o planeta, existe uma lenda dos Rhoynares. Eles disseram que um herói convenceu os filhos da Mãe Rhoyne a pararem de lutar, inclusive o Rei Caranguejo e o Velho do Rio, e aí eles se uniram em uma canção secreta que trouxe o dia de volta. E eu acho muito interessante ver como diferentes etnias e culturas de planetas mostram que realmente aconteceu uma longa noite e acabam traduzindo para o seu modo de vida, seu modo de ver o resultado. Continuando, os Rhoynares são um povo relativamente pacífico. Foi eles que ensinaram os Ândalos a trabalhar com o ferro e não é mostrado nenhum conflito entre eles, mesmo os Rhoynares tendo uma cultura totalmente oposta aos Ândalos, tendo aceitado a primogenitura igualitária, tolerando a homossexualidade, sendo príncipes e princesas ao invés de reis e rainhas como os Ândalos. Quando começou a expansão de Valíria, eles ficaram de boa, tipo, chega aí, gente, podem vir, tá tudo bem. Tem espaço suficiente para todos nós. O problema é que quando pisa no calo deles, aí eles revidam e revidam com força. Eles são muito ferozes e formidáveis quando provocados. Lembra que eu falei que as divindades dos Rhoynares eram baseadas no rio Rhoyne, etc? Então, eles tinham magos e sacerdotes que faziam magia das águas. E foi com isso, fazendo trombas d'água, inundando locais, que eles sobreviveram e venceram muitas batalhas contra os valerianos e seus dragões. Mas, Dedaença, você não disse que eles estavam de boa com os valerianos? Estavam, no começo. Mas começou a surgir certas picuinhas pequenas entre o povo valeriano e o povo Rhoynar. E, na minha concepção, vendo a história dos dois povos, eu acredito que foi mais fomentada pelos valerianos. Porque a gente vê que os Rhoynares são muito mais pacíficos do que os valerianos. Eu sinto muito para quem ama os valerianos, mas eles não eram bons, gente. Mas enfim, tudo foi aumentando e começando a escalar até os valerianos deletarem uma das tartarugas gigantes, que para os Rhoynares são sagradas, representam o Velho do Rio, um de seus deuses. E aí começou a guerra. E não foram poucas não, viu? Teve a primeira, segunda e terceira guerra das tartarugas, guerras dos três príncipes, guerras dos pescadores, guerras do sal, a guerra do lago da adaga, a guerra das especiarias. E assim, gente, eles resistiram e lutaram contra os valerianos e suas forças por 2 séculos e meio. Não é pouca coisa. Só que chegou a Segunda Guerra das Especiarias. E o que aconteceu? 3 senhores de dragão se uniram a Volantes para destruir o posto Rhoynar de Sarroy. E aí o Garen, que tinha assistido o clipe de Ivete Sangalo, falou: "Vou fazer a terra tremer." E aí juntou um exército de apenas 250 mil Rhoynares. Junto com os magos, eles derrotaram os 3 senhores de dragão e conquistaram 3 cidades de Volantes. E aí Volantes olhou para Valyria e falou: "Mamãe, me ajuda."
E aí os valerianos falaram: como assim? Eles não querem ser nossos escravos? Eles estão matando os dragões que estão sendo usados para tentar escravizar eles? Não, isso não pode acontecer. E aí os valerianos juntaram 300 dragões. E aí, infelizmente, depois de 2 séculos e meio, os Roinares caíram. Mas esse não foi o fim dos Roinares. A princesa Niméria de Nissar, vendo o que aconteceu, reuniu todos os sobreviventes, que eram mulheres, crianças, idosos, tudo em 10.000 navios e fugiu. Só que não foi uma partida fácil, porque muitos navios afundaram, muitos navios ficaram para trás e nunca mais foram vistos, outros ficaram com medo e voltaram só para serem pegos e escravizados pelos valerianos e pelo povo de Volantes. E se vocês quiserem, eu posso depois fazer um vídeo detalhando todos os perrengues que a Niméria e os Roinares passaram para sobreviver, para não serem extintos. Mas resumindo, eles enfrentaram piratas, doenças, escravagistas, fome e etc., até chegarem em Westeros. Embora alguns navios conseguiram se estabelecer nos degraus, lembram daquela guerra que o Daemon enfrentou em House of the Dragon? Foi nos degraus. Alguns Roinares habitavam ali, ou pelo menos seus descendentes. Mas voltando para Westeros, embora alguns reis vissem na Niméria e nos seus companheiros uma força invasora que devia ser repelida, Mors Martell viu nela uma oportunidade, além de provavelmente se apaixonar por ela. Então eles se casaram e, na minha opinião, foi uma união muito linda, porque não foi só o Mors forçando a cultura deles para a Niméria, não, ele assimilou a cultura Roiná. Tanto que o símbolo dos Martel era uma lança, mas o símbolo dos Roinares, que veio com a Niméria, era um sol. Então eles juntaram o brasão dos dois e fizeram o sol transpassado por uma lança. E o nome da casa ficou a Casa Nímeros Martel, ou seja, os Martel da linhagem da Niméria. Então foi uma assimilação de cultura dos dois lados. A primogenitura é independente do gênero, lá eles são muito mais liberais com relação ao sexo, à homossexualidade, à liberdade. Muitos Roinares se adaptaram à fé dos sete. E assim, Dorne é um deserto, né? É dito que quando eles chegaram, as bruxas da água conseguiram fazer os riachos fluir melhor. Então isso também ajudou Dorne. Essa miscigenação que aconteceu fez os Roinares não serem extintos, mas nem todos gostaram muito disso na época. Bem, existem diferenciações entre os Dorneses. Por exemplo, os Dorneses salgados, que incluem os Martel e etc., têm forte influência dos Roinares. Suas características físicas são dos Roinares. Eles são esguios, têm a pele morena, os cabelos e olhos negros. Mas existem também os Dorneses arenosos, que vivem nos desertos e nos vales dos rios, que têm a pele mais bronzeada, mais escura do que os Dorneses salgados. Um exemplo deles são os Uller. E em contrapartida, nós temos os Dorneses de pedra, que vivem nos desfiladeiros e nas montanhas. E eles têm muito mais sangue dos Ândalos e dos primeiros homens do que dos Roinares. Inclusive, eles têm a pele mais clara, enquanto os Roinares e os outros têm a pele lisa. Eles podem apresentar sardas, tanto cabelo escuro quanto cabelos loiros, e olhos azuis, como os Ironwood e os Fowler, ou olhos roxos e lilazes, no caso dos Dane. Então, embora os Dorneses de Pedra tiveram miscigenação com os Roinares, não foi tanta. Mas ainda existem Roinares totalmente puros e em Dorne. São aqueles que vieram com a Niméria, mas se recusaram a assimilar a cultura dornesa. Eles se separaram, não quiseram fazer parte daquilo. Eles se autodenominam órfãos do sangue verde. Órfãos porque eles estão separados de sua mãe Roine e do Sangue Verde porque eles habitam ao longo do rio Sangue Verde. E é dito que eles construíram seus primeiros barcos a partir das carcaças daqueles navios que a Niméria queimou. E isso é muito simbólico porque a Niméria queimou esses navios para simbolizar: olha, gente, aqui é nosso lugar, a gente não precisa mais fugir. E aí, quando eles pegam essas carcaças para fazer novos barcos, é como se eles estivessem dizendo: não, aqui não é nosso lugar, aqui nunca vai ser nosso lugar. E é isso, eles adotam o costume Roiná, eles falam a língua Roiná, só que em segredo, porque é proibido. Eles também têm barcos lindos, todos esculpidos e pintados. Eles vendem especiarias, tecidos. Eles também cantam e dançam no rio.
já que Rhoyne era um lugar com muita cultura, com muita música. Eles também têm muito conhecimento de arte de cura, eles formam as melhores parteiras, etc. E eu achei interessante que alguns órfãos do Sangue Verde voltaram para Rhoyne depois, e eles vivem por lá. Mesmo que não tenha mais as cidades Rhoynares, eles ficam por ali, navegando e tal. O Tyrion, inclusive, encontra alguns Rhoynares. E, além de encontrar Rhoynares, eles também encontram, sabe o quê? O Velho do Rio. Eles encontram uma tartaruga gigante e é, tipo, bem maior que o navio que eles estão. Mas parando para pensar, eu não sei se atualmente os órfãos de Sangue Verde são tão afastados assim dos outros Dorneses, porque a gente vê o Garen, um dos órfãos de Sangue Verde, sendo muito amigo da Arianne, eles sendo fiéis aos Martell. Então eu acho que é mais na questão de cultura mesmo, mas eles não se mantêm tão afastados assim mais. Pelo menos é o que parece. E para concluir, eu não lembro exatamente de nenhuma casa fundada pelos Rhoynares, mas toda a Dorne em si é muito influenciada pela cultura Rhoynar. E os Rhoynares são uma das três etnias principais em Westeros, por causa de Dorne. Mas e aí, o que vocês acham dos Rhoynares? Eu acho que essa parte ficou um pouco grande, não foi? E agora finalmente vamos falar sobre os primeiros homens, que na minha opinião é o grupo étnico de Westeros mais difícil de se organizar as ideias. As pessoas acreditam que os primeiros homens se originaram de Essos, nas terras que atualmente são conhecidas como o Mar Dothraki, entre 8 e 12 mil anos atrás. Só que ninguém sabe exatamente o porquê eles vieram para Westeros. Mas sabemos por onde eles vieram. Eles vieram pelo Braço de Dorne, que era basicamente uma ponte terrestre que ligava o sudoeste de Westeros a Essos. E esse braço depois foi destruído pelos Filhos da Floresta com magia numa tentativa desesperada de parar os primeiros homens, porque eles estavam em um conflito muito grande que tinha começado sem mais intenções. Os primeiros homens, quando vieram, começaram a fazer fortalezas e fazendas, e por isso eles começaram a derrubar as árvores, incluindo alguns represeiros sagrados que foram esculpidos para os deuses dos Filhos da Floresta. Então, isso gerou guerra. Ou seja, no começo, não foi uma tentativa de extermínio, foi meio que um mal-entendido. Só que depois que a guerra começou, os primeiros homens perceberam que os videntes verdes conseguiam ver eles através dos olhos dos represeiros. E aí sim, eles começaram a derrubá-los, de propósito. Um fato curioso é que o nome Os Filhos da Floresta foi o nome que os primeiros homens deram aos nativos de Westeros. Não era o nome deles. Os Filhos da Floresta se chamavam de Aqueles que Cantam a Canção da Terra. Interessante, né? Parece com a história dos nativos daqui do Brasil que a gente costumava chamar de índios. Enfim, eles continuaram a brigar por centenas ou milhares de anos até eles fazerem o Pacto, que foi basicamente um tratado em que os Filhos da Floresta mantiveram as florestas existentes e os primeiros homens se estabeleceram nas terras abertas e concordaram em não derrubar mais nenhuma árvore coração. E a título de curiosidade, vocês sabem onde foi feito esse pacto? Foi feito numa ilha no meio do Olho de Deus, onde rostos foram esculpidos nas árvores represeiro para que os deuses presenciassem esse pacto. E depois dessa ilha vai ficar conhecida como Ilha das Caras. E esse pacto deu fim à Era da Aurora e marcou o início da Era dos Heróis, onde os primeiros homens começaram a se dar bem com os Filhos da Floresta e deixaram sua religião de lado para começar a adorar os deuses antigos. Porque, para quem não sabe, essa religião era mais adorada pelos nativos de Westeros. Os primeiros homens, como vieram de fora, vieram com seus próprios deuses. E nós não sabemos de todos eles, mas nós temos registros de alguns. Por exemplo, os homens das Três Irmãs acreditavam na Senhora das Ondas e no Senhor dos Céus. O povo das Terras da Tempestade acreditavam no Deus do Mar e na Deusa do Vento. Os Homens de Ferro até hoje acreditam no Deus Afogado e no Deus da Tempestade, seu inimigo, e foi só depois do pacto que eles começaram a, em sua maioria, adorar os deuses antigos, coisa que identifica os descendentes dos primeiros homens até os dias de hoje nas crônicas. Os primeiros homens também falavam outra língua, a língua antiga, que é uma língua áspera e estridente, que ainda é falado para lá da muralha pelo povo livre, pelos gigantes. Só que o Martin, ele não é conhecido por ser um linguista, mas assim como a língua Dothraki e Valeriana, ele deu algumas palavras para a gente na língua antiga, mas infelizmente não foi passada para a série. O que eu sinceramente achei muito triste porque eu queria ter visto a língua antiga. E também acho que vai ser importante porque eles também tinham um sistema de runa escrita,
o que pode ser importante para o futuro. Por exemplo, a casa Royce, em seu brasão, tem várias runas antigas. Em suas armaduras tem runas que eles dizem que protegem o usuário. Só que a gente viu vários Royce sendo feridos enquanto estavam com essas armaduras de runa. Então, será que é alguma coisa contra os outros? Será que eles ficam protegidos contra eles por causa dessas runas? O que essas runas, que estão em várias partes de Westeros, incluindo nas Terras da Tempestade, estão dizendo? Porque, sinceramente, a Cidadela ainda disputa atualmente nas crônicas o significado delas. Inclusive, o lema da Casa Royce é "Nós lembramos". Então, isso vai ser interessante de ser desenvolvido nos livros. É uma pena que não foi para a série. A questão da lei de herança também é um pouco bizarro, porque a maioria das pessoas pensam que essa questão do homem herdar antes da mulher vem dos primeiros homens. E é possível, só que eles não têm leis exatas e declaradas que são seguidas à risca. Mas a gente vê vários grupos que descendem dos primeiros homens, ao invés de praticar a lei de herança de Westeros, eles praticam muito mais um governo por eleição, um tipo de democracia primitiva. Por exemplo, os Nascidos de Ferro têm a Assembleia dos Homens Livres, onde cada pessoa que é capitã do seu próprio navio pode se candidatar e votar no próximo rei. Os altos reis de Dorne, antes dos Ândalos e dos Reinares, eram eleitos entre 12 famílias nobres de lá. Os clãs das Montanhas do Vale, embora sejam liderados por um chefe, eles insistem que em cada decisão todo homem e mulher deve ser ouvida, porque eles são iguais. O povo livre também é liderado por chefes, que muitas vezes não são herdeiros dos chefes antigos. Eles são escolhidos ou seguidos pelos outros, como o Mance Rayder, que se tornou o rei para lá da muralha sem ser herdeiro de nada. Até os reis do pântano, que eram os Cragnomanos, eles eram considerados os primeiros entre iguais. Ou seja, esse cara aqui foi tocado pelos deuses antigos, ele vai nos liderar, mas ele é igual a todo mundo. E todas essas culturas que vieram dos primeiros homens são consideradas retrógradas e não evoluídas pelo povo de Westeros. Mas é mais igualitário. Tipo, tá todo mundo na merda, então é todo mundo igual. Mas esse cara é melhor, é mais inteligente, é mais forte, então a gente vai seguir ele. Talvez depois, por causa da evolução da sociedade, crescimento da população ou brigas por poder, eles perceberam que isso não estava mais dando certo. Então, provavelmente por causa disso, eles mudaram e focaram mais nessa questão de hereditariedade. Mas no começo, os primeiros homens seguiam a força e a bravura, e não o sangue. Provavelmente foi por causa disso que foi criada a prática da primeira noite, onde um senhor de guerra ou um herói poderia dormir com a noiva que se casasse primeiro antes do marido dela. E se nascesse alguma criança dessa relação, eles poderiam ter a honra de criar o filho de um herói. Mas a título de curiosidade, embora essa prática tenha sido criada pelos primeiros homens, também foi continuada pelos Ândalos e pelos Targaryen quando eles chegaram em Pedra do Dragão. Então, assim, não vamos culpar apenas os primeiros homens, tá? Isso só foi abolido no reinado de Jaehaerys por causa da Alysanne e sua Assembleia de Mulheres. E o interessante é que, embora fosse possível, dificilmente os governantes fariam isso com as esposas de seus vassalos nobres, porque isso poderia causar ressentimento e fazer de seus aliados inimigos. Ou seja, não importa como ou quando, só o pobre que se lasca. Por isso, muitos plebeus começaram a se casar em segredo sem avisar seus senhores. Outra prática comum dos primeiros homens era a servidão. É tipo uma escravidão, só que menos pior, por assim dizer. E é bizarro porque eles eram conquistados, era tipo inimigos que eram derrotados, e aí eles eram submetidos a trabalhos forçados, a trabalhos pesados e tal, mas eles não podiam ser vendidos ou comprados, os seus filhos nasciam livres, eles não eram considerados propriedade, eles eram seres humanos, só que mais baixos por serem prisioneiros de guerra. E esses servos que tinham um grau de entendimento maior eram muito valorizados e respeitados como artesãos, escribas, tutores, administradores, mas ao mesmo tempo os primeiros homens abominavam a escravidão. Tipo, Brandon Stark, um dos reis do norte que recuperou a Toca do Lobo, quando percebeu que o povo dos Dregaus estava fazendo aquelas pessoas de escravo, despiu eles, acorrentou eles e deu aos ex-escravos que ele libertou e disse: faça o que quiserem, tchau. E mesmo esse tipo de servidão sendo proibida atualmente em Westeros, ainda existe essa prática para lá da muralha e nas Ilhas de Ferro. Só que
Quando se trata de escravidão, eles não gostam. Por exemplo, o Victarion vê aqueles cativos e pensa, tudo bem, vai fazer como esposas de Sal, vai fazer como servos, tá ok. Mas aí quando ele vê que o Euron vai vender como escravo, aí ele fica, não, peraí, que é isso? Tudo tem limite. Não vamos por esse lado aí, não. Então é bizarro perceber que eles tinham e ainda têm essa distinção de servidão e escravidão. Outra prática e costume que veio com os primeiros homens, só que esse perdura até hoje não só com os primeiros homens, mas com os ândalos, ruinares, valerianos, todo mundo em Westeros, é a prática do direito de hóspede, que é basicamente uma lei que diz que não importa o hóspede, quando ele come e bebe na mesa do anfitrião, o direito é invocado e nem o anfitrião pode machucar ele e nem o hóspede pode machucar o anfitrião durante a estadia dele lá. E assim, é uma lei tão forte que mesmo que seu hóspede ou seu anfitrião for um criminoso, eles ainda estão sujeitos a essas leis. Mas é possível negar o direito de hóspede. Um sinal tradicional disso é quando o senhor recebe o hóspede com a espada desembainhada sobre o joelho. Então está dizendo que não vai dar o direito de hóspede. Inclusive, nós vemos isso acontecer nos livros. Quando o Tyrion está voltando da muralha, ele passa por Winterfell para visitar e deixar aquela cela especial para o Bran. Só que o Robb recebe ele assim, com a espada desembainhada no joelho, mostrando assim que ele não vai dar o direito de hóspede ao Tyrion, porque ele acha que o Tyrion é um dos responsáveis pela queda do Bran. Outra prática ou costume dos primeiros homens é que o homem que dá a sentença é que deve empunhar a espada. Inclusive a casa Stark ainda faz isso. É uma das frases famosas do Ned. Com relação aos casamentos dos primeiros homens, isso vai depender do local que ele esteja e qual é o deus que ele adora. Por exemplo, se ele for um nascido de ferro, ele adora ao deus afogado. Então, o casamento vai ser celebrado pelo sacerdote do deus afogado, que pode realizar tanto a cerimônia do homem com sua esposa de pedra, que é a sua noiva verdadeira, sua esposa que vai estar com ele na cama e na mesa, na frente de todo mundo, que vai ser regente de seus filhos, se for necessário, quanto com a esposa de Sal, que é basicamente a concubina, só que seus filhos também são legítimos à vista dos nascidos de ferro. Só que na linha de sucessão eles só vêm depois dos nascidos da esposa de pedra. Já para aqueles que seguem os deuses antigos, não precisa de sacerdotes. A noiva é escoltada até o noivo em frente a uma árvore coração por um parente mais próximo, onde a identidade da noiva, do noivo e da pessoa que está entregando a noiva é estabelecida para todos. Então, depois da noiva aceitar aquele marido, eles dão a mão, se ajoelham em frente à árvore coração e inclinam a cabeça em submissão. E aí eles estão casados. Só falta consumar o casamento. Já os selvagens acreditam que o homem tem que ser mais agressivo com a mulher nessa parte da união, roubando ela da sua família, do seu clã e trazendo para o próprio clã. E a mulher, em resposta, tem que lutar o máximo possível contra o homem. É por isso que o povo selvagem e a própria Ygritte acham que ela e o Jon deveriam ficar juntos, porque ele teoricamente estava cortejando ela. Enfim, esse costume me lembrou muito aqui do Brasil. Não sei se vocês lembram ou se vocês sabem a questão de algumas mulheres que eram pegas no laço. E antes de eu começar a entender o que significava, eu via muitas pessoas dizendo que era romântico e lindo. Enfim, vamos continuar. Incesto é totalmente mal visto, não importa onde, na cultura dos primeiros homens. Mas incesto, o conceito de incesto, difere muito de local para local. Em Westeros, por exemplo, incesto só é considerado relacionamento entre pais e filhos e entre irmãos. Relacionamento entre primos não é considerado incesto, é normal. No norte até teve casamento entre tios e sobrinhos e ninguém viu com maus olhos, enquanto nas Ilhas de Ferro o Victarion considera até se casar com a Asha, que é sua sobrinha, e em Dorne a Arianne teve uma quedinha pelo Oberyn. Então, assim, não é normal, mas acontece. Mas, para lá da muralha, nem relacionamento entre primos é aceito. Na verdade, eles até evitam casar dentro do próprio clã, buscando pessoas de clãs diferentes o mais longe possível. E assim, sinceramente, com esses costumes e práticas, os primeiros homens viveram em paz com os filhos da floresta por um bom tempo, milhares de anos, até vir a longa noite, e foi um período de inverno que durou anos. Muita gente morreu, e chegaram os outros, uma raça que eles consideravam de demônios, que começaram a invocar mortos-vivos para lutar contra os vivos. E, assim, os filhos da floresta e os primeiros homens lutaram muito contra eles, mas acabaram sendo deletados.
Só que aí eles conseguiram entender que o vidro de dragão ou obsidiana acabavam com esses monstros. E aí eles se uniram novamente aos Filhos da Floresta e conseguiram repelir eles para o norte. E aí foi quando a Patrulha da Noite foi feita. Supostamente, Brandon, o construtor, ergueu a muralha com a ajuda dos Filhos da Floresta, da sua magia e dos gigantes para impedir que eles fossem pegos de surpresa novamente. E eu acredito que foi aí que eles se separaram entre povo de Westeros e selvagens, porque a muralha estava sendo erguida, e aí tinha algumas pessoas que fugiam de casa, não queriam se submeter a algum rei ou alguma coisa, e foram ficando cada vez mais para lá da muralha, e a muralha terminou e eles não conseguiram mais voltar. Inclusive, os selvagens acreditam que os deuses criaram tudo e deram aquelas terras para todas as pessoas, só que vieram pessoas com coroas na cabeça se dizendo reis e acabaram ficando com muito e deixando nada para eles. Mas no final são todos primeiros homens, pelo menos até a chegada dos ândalos. E aí deu merda, né? Porque assim, existia problema entre os primeiros homens? Sim, porque eram todos pequenos reis e um queria tomar a terra dos outros. Mas eles tinham espadas de bronze, machados de bronze, armadura de bronze, escudos de couro. Então assim, nenhum era superior a outro nessa questão. Mas aí os ândalos chegaram e eles começaram a trazer ferro, armaduras e armas de ferro. E isso superava as armas dos primeiros homens, que estavam todos separados por causa dos conflitos internos. Então, assim, foi muita guerra, foram séculos de guerra entre os ândalos e os primeiros homens. E os ândalos conseguiram tomar muito. Primeiro por causa do seu equipamento superior e depois se casando com os membros dos reinos do sul. E eu acho que o maior problema foi o fato de que, ao contrário dos primeiros homens, os ândalos não tinham interesse em ter um pacto com os Filhos da Floresta, porque eles vieram ali por causa de uma profecia religiosa. Então eles queriam impor as suas crenças, os seus deuses, a sua religião para aquelas pessoas. Então, ao contrário dos primeiros homens que abraçaram a cultura dos Filhos da Floresta e seus deuses, eles queriam destruir aquilo. Então eles mataram mais Filhos da Floresta, destruíram mais árvores de coração e tudo foi se desgastando. E assim, eles realmente tentaram resistir, tá, gente? Eles fizeram inúmeras parcerias com os Filhos da Floresta, inúmeras guerras em todos os locais de Westeros e tentaram ir contra os Ândalos, mas não conseguiram, e isso é bizarro. É bizarro pensar que a união entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens derrotaram até os outros, que eram criaturas mágicas, mas não conseguiram resistir aos Ândalos, que eram pessoas normais. Pelo menos até eles chegarem no norte. O que aconteceu? O norte, ele já era em sua maior parte unido sob o governo dos Stark. É claro que ele tinha problema com os reis vermelhos, que eram os Bolton e tal, mas quando eles perceberam as verdadeiras intenções dos Ândalos, eles meio que se uniram. Então, toda vez que os Ândalos atacaram por terra, foram repelidos no Fosso Caelly. Quando eles atacaram pelo mar, eles também repeliam eles porque eles estavam todos unidos. E aí Theon Stark pegou todo mundo, foi até a colina dos Ândalos, saqueou tudo e pegou as cabeças das pessoas e colocou ao longo da costa do norte. E aí os ândalos vieram, olha, talvez a gente tenha que deixar esse povo em paz, né? Deixa eles aí de boas e a gente fica aqui. Vou dar uma pequena pausa aqui para dizer que quando eu estava fazendo a minha pesquisa para fazer esse vídeo, eu vi muita gente criticando o Theon Stark, dizendo que ele era um saqueador, que não suportava a migração ândala, que estava saqueando locais sagrados e fazendo besteira, e eu fiquei assim, amigo, nós estamos lendo a mesma história? Não estou dizendo que o Theon foi certo de deletar pessoas inocentes, porque nem todos os ândalos que estavam na colina dos ândalos tinham a ver com a migração para Westeros. Mas nós temos que lembrar que os ândalos estavam forçando a cultura e a religião deles aos primeiros homens e aos filhos da floresta, queimando as árvores sagradas e deletando os filhos da floresta. Então, assim, eles forçaram tanto que chegou uma hora que os nortenhos tiveram que revidar para deixar claro que eles não eram bem-vindos ali. Obviamente, depois de um tempo, os ândalos e os primeiros homens se miscigenaram, respeitaram um a cultura do outro, começaram a viver em harmonia e tal, mas até chegar ali teve um grande caminho. Não dá para dizer que os primeiros homens são vilões por tentarem resistir aos ândalos. Também não dá para criticar os ândalos por tentarem se expandir, porque os primeiros homens fizeram isso. Provavelmente os filhos da floresta também fizeram isso, os gigantes também. Então, assim,
Vamos ter um olhar mais crítico com relação a isso. Todos os pensamentos daqueles povos geraram ações, e todas as ações geraram reações. Eu, particularmente, não acho que Theon Stark e seus aliados estavam errados. Mas vamos continuar. E assim, é claro que a gente sabe que é quase impossível existir primeiros homens puros em Westeros por causa da miscigenação que aconteceu durante milhares de anos, mas a maior parte da concentração de sangue dos primeiros homens está no norte. É menos diluído que em outros locais, por causa disso, por causa da resistência que eles fizeram contra os ândalos. Não é à toa que muitos filhos da floresta fugiram do sul para o norte. E pelo que dá a entender, eles foram acolhidos lá, porque existem relatos de trocas e acordos comerciais entre os Stark, entre os nortenhos e os filhos da floresta depois desses acontecimentos. Então, assim, entre os que reivindicam ter sangue dos primeiros homens, nós temos a casa Stark, a casa Bolton, a casa Castark, a casa Amber, nós temos as casas dos clãs das Montanhas do Vale, as casas das Montanhas do Norte. Inclusive, Styr, que era o Magna de Tem, afirmava ser o último dos primeiros homens. Talvez com sangue puro? É possível, os Tem viviam muito afastados da muralha, e é dito que ele nunca nem viu a muralha. E no sul, existem casas que se orgulham de sua ancestralidade nos primeiros homens. Temos a casa Royce, que eu já falei, a casa Dany. Sim, é uma casa que veio dos primeiros homens, não dos ândalos. Tem os Blackwood, os Bracken, mesmo os Bracken adorando a fé dos sete e não os deuses antigos. A casa Strong, que vocês devem conhecer por causa da Dança dos Dragões, entre outras. E aí, gostaram dessa parte sobre os primeiros homens?